Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com grande prazer e alegria que estamos de volta neste canal para vos trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a lição de número 11, 11ª lição do quarto trimestre de 2025, intitulada O Espírito Humano e as Disciplinas Cristãs. O Espírito Humano e as Disciplinas Cristãs é o título desta lição, da lição de número 11. Lembra você que nós estamos estudando neste trimestre sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Estamos quase no final do nosso trimestre. Daqui a um mês estaremos adentrando o ano de 2026 e teremos nova revista, novo comentarista, um novo assunto na Escola Bíblica Dominical para nós aprendermos mais da Palavra de Deus. Mas ainda temos 3 lições: a 11ª lição, a 12ª lição e a 13ª lição. Na lição passada, na lição 10, nós aprendemos sobre o Espírito, o âmago da vida humana. E hoje aprenderemos sobre Espírito humano e as disciplinas cristãs. Todas as lições anteriores estão disponíveis para você em nosso canal, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Quero pedir a você que deixe aí o seu like e que compartilhe essa aula com outros professores e alunos para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas com esta aula explicativa. Nós percorremos toda a lição para que você possa entender a lição e assim ensinar, meu querido professor, com bastante tranquilidade a lição. Eu quero lembrar você que esta lição será estudada no dia 14/12 de 2025. E esse dia, sendo o segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia. É um momento muito especial para nós que estudamos a Palavra de Deus. É neste momento que muitas igrejas preparam momentos especiais como passeatas, como apresentação de peças e outras atividades que servem para nós celebrarmos o livro sagrado, celebrarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. Dito isto, nós queremos, neste momento, orar ao Senhor e pedir que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais um conteúdo da Escola Bíblica Dominical. Que teu Espírito nos oriente naquilo que queremos falar e que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos então começar de fato a nossa aula. E sempre começamos com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8, o versículo que diz: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Repetindo, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Repetindo, as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Nós veremos esta analogia sendo utilizada durante esta lição, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Prosseguindo, vamos à leitura bíblica em classe, que se encontra na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8 e versículos 13 a 16. Vamos, pois, à leitura da palavra do Senhor. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e
exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Prosseguindo, vamos aos objetivos da lição. Primeiro objetivo, explicar o conceito bíblico de piedade, distinguindo entre sua dimensão interna e externa. Segundo objetivo, despertar nos alunos a consciência da necessidade de uma prática regular e perseverante das doutrinas espirituais. Terceiro e último objetivo, conscientizar os alunos que as disciplinas espirituais são ferramentas essenciais na batalha contra as forças do mal. Estes, pois, são os objetivos da lição que devem ser alcançados a cada tópico. Vamos, pois, à nossa introdução. Neste momento, eu lembro a você, meu caro professor, que é importante ter à sua mão uma canetinha e também ter a revista da Escola Dominical em suas mãos e também ao seu lado, próximo de você, um exemplar da Palavra do Senhor para que você possa consultar os versículos. Se necessário, pare o vídeo e vá conferir versículo por versículo e destaque aqueles que realmente você vai ler ou pedir para que seu aluno leia durante a exposição em classe. Nossa introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos sobre a importância das disciplinas cristãs. Partiremos do conceito de piedade, muito trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais. A palavra piedade, em alguns momentos, ela é entendida como santidade, porque a palavra piedade tem uma raiz que é pio, santo, mas a piedade tem a ver com devoção, com entrega, com uma vida dedicada a Deus. Prosseguindo, veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. Como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, o espírito precisa de disciplinas diárias para seu fortalecimento. As principais são a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. E, já que estaremos estudando no dia da Bíblia, reforce, meu querido professor, a necessidade que temos de termos contato constante com o livro sagrado, como diz o Salmo 1, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, para que nós tenhamos cuidado de como proceder, para que possamos enfrentar os obstáculos que se colocarem à nossa frente. Precisamos ter a palavra do Senhor sempre guardada em nosso coração. Lembre-se do Salmo 119, versículo de número 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É com a palavra de Deus no coração que nós temos condições de enfrentar o inimigo, como fez o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus, no capítulo 4, nós temos ali, logo no início do capítulo, o confronto entre Jesus e Satanás. E a vitória veio através da palavra de Deus. Então, é preciso estar sempre habilitado na palavra. Oração, é importantíssimo, sim, ter uma vida de oração. E em alguns momentos, por algum motivo de consagração ou com algum propósito, termos um momento de jejum, de renunciar o alimento que nós comemos todos os dias com um propósito para buscar a Deus, para nos consagrar, ou quem sabe para pedir e suplicar algo de sua parte. O jejum é bíblico. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento nós temos o jejum. É claro que no Antigo Testamento ele estava muito mais associado à tristeza. Quando alguém falecia, havia um tempo de jejum demonstrando tristeza, pesar. Mas no Novo Testamento nós temos o jejum como uma arma poderosa. Jesus até nos ensinou que a casta de demônios que só saem com jejum
e oração. Portanto, oração, jejum e meditação na palavra de Deus são 3 disciplinas que nós precisamos manter para que o nosso espírito esteja fortalecido. Vamos então ao primeiro tópico da lição, a piedade e as disciplinas cristãs. Primeiro subtópico do primeiro tópico, exercício corporal e piedade. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esse até é o nosso texto áureo, mas eu chamo a atenção do caro professor e aluno para o versículo de número 7. O final do versículo é muito importante para esta lição. Diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e develhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Esse versículo seria bom se constasse também no nosso texto áureo, porque aqui neste versículo, no versículo 7, no final deste versículo, nós temos a instrução: exercita-te na piedade. E aí vem, porque o exercício corporal para pouco aproveita. Paulo não está dizendo que o exercício corporal não é importante. Ele está falando em relação à fé, em relação à nossa devoção a Deus. O exercício corporal pouco aproveita. Paulo diz, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, voltando ao versículo 7, temos a instrução: exercita-te em piedade. Prosseguindo, o apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Não. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas e constantes viagens, como também Jesus fizera. Contudo, ele enfatiza a sobreexcelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs, os exercícios espirituais. Enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida, a piedade nos traz benefícios nesta vida e na eternidade. É o que Paulo diz no restante do versículo, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. O nosso corpo, meu querido irmão que me ouve neste momento, nós vamos exercitar, ele vai ficar forte, robustecido, mas nós precisamos ter as disciplinas cristãs. E através das disciplinas cristãs, nós exercitamos o nosso espírito para uma vida piedosa. E esta vida piedosa não se restringe apenas a esta vida, mas inclui também a vida eterna com Deus nos céus. Continuando, segundo subtópico do primeiro tópico, piedade interna e externa. Do grego eusébia, a palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Então, quando falamos a palavra piedade, como disse aqui no início da aula, vem logo a ideia de santo, porque piedade vem de pio. Pio é santo, que é o contrário de ímpio. E alguns papas assumiram esse nome de pio, porque eles são apresentados como sua santidade, o Papa. Então, essa palavra piedade, ela tem um significado amplo. E aqui o comentarista, então, conceitua, dizendo que piedade é o conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. É claro que temos várias atitudes que poderíamos citar nesta lição, mas o comentarista escolheu 3 principais: a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Tais condutas estão ligadas a fatores internos e externos. Veja que interessante. ênfases exageradas no valor das obras produzem um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude, como visto no catolicismo desde os tempos medievais. A ideia de que através das obras, por exemplo, nós alcançamos a salvação. Ser piedoso é uma forma de você alcançar a salvação. Não, a salvação é dada por graça, mas nós, como salvos, devemos ter atitudes
pias, atitudes de piedade. Os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo, ou seja, à aparência. Faziam longas orações, dizimavam, ou seja, davam o dízimo e amavam cumprir publicamente seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de maldade. E na lição número 10, a lição passada, nós aprendemos a ter cuidado com os pecados de espírito. E a hipocrisia pode ser incluído como pecado também do espírito, porque é algo que está no interior. A pessoa mostra uma coisa exteriormente, mas dentro dele, ele não é nada daquilo. E assim ele se torna um hipócrita e não um crente verdadeiro. A verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como a oração, o jejum e a leitura das Escrituras. Sim, é claro, essas coisas se externalizam. Você consegue ver uma pessoa orando. Às vezes você até sabe que uma pessoa está em jejum. Você percebe quando uma pessoa lê a Bíblia. Mas sempre relacionadas a uma vida de sincera e profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo. E isso inclui um viver justo e misericordioso para com o próximo. Ou seja, não devemos apenas mostrar ou externalizar uma vida piedosa. Devemos ser cristãos de fato. E como aprendemos na lição anterior, espírito, alma e corpo precisam ser transformados. Então é preciso começar lá no âmago do espírito, esta vontade de adorar, esta vontade de louvar, esta vontade de jejuar, essa vontade de orar, essa vontade de ler a Bíblia. Isso vai te impulsionar e você vai ter uma vida piedosa, uma vida disciplinada espiritualmente. Terceiro subtópico do primeiro tópico, piedade e discrição. A prática das disciplinas espirituais não combina com exibicionismo. Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem. Quanto ao jejum, aconselhou ações concretas para não dar sinais de estar jejuando. Quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuais. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer o seguinte: proceda naturalmente. Você está fazendo jejum, não precisa mudar o seu semblante. Você está fazendo jejum, você não precisa mudar a sua rotina. Você está fazendo jejum, você não precisa deixar de falar com as pessoas. Eu estou jejuando, então não falo com ninguém, me tranco no quarto e não vou nem passar perto da cozinha porque estou em jejum. Não, você deve proceder normalmente na sua vida, mas tendo aquele propósito no seu coração. Eu não vou comer agora. Meu propósito vai até às 10 horas. Meu propósito vai até às 11 horas. Meu propósito vai até meio-dia. Ou seja, o jejum deve ser feito com propósito, tanto em relação à finalidade quanto em relação ao tempo que nós iremos ficar sem nos alimentar. E no final deste propósito, no final daquelas horas, você ora ao Senhor. E então entrega o seu jejum com discrição, não querendo parecer aos homens que você está jejuando, porque o jejum é um ato entre você e Deus. Prosseguindo, o que dizer dos que proclamam seus jejuns, inclusive nas redes sociais? Como Jesus enfatizou, se buscarmos glória humana, nossa recompensa se resumirá a um reconhecimento efêmero, sem valor algum diante de Deus. O anúncio do jejum somente convém ser feito quando sua prática for coletiva. Isso nós temos no livro do profeta Joel. Ainda assim, de preferência, apenas entre as pessoas envolvidas com o propósito. Se um pastor conclamar a igreja para um jejum, aí sim ele deve divulgar: irmãos, no dia tal nós estaremos com o propósito de jejum. É um jejum coletivo, mas para a sua própria devoção, para a sua entrega a Deus. Não alardeie, não toque trombeta, nada disso. Faça de modo simples, discreto, e o teu Pai te recompensará, diz a palavra do Senhor.
Sinopse da primeira parte da lição: a verdadeira piedade se manifesta por meio de atitudes internas e externas de devoção a Deus, fundamentadas em disciplinas espirituais como oração, jejum e leitura da palavra. Repetindo, a verdadeira piedade se manifesta por meio de atitudes internas e externas de devoção a Deus, fundamentadas em disciplinas espirituais como oração, jejum e leitura da palavra. Segundo tópico da lição, o desafio das disciplinas espirituais. Primeiro subtópico do segundo tópico, a analogia do corpo. Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. A retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal de mobilidade. Assim acontece também na vida espiritual. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo. Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos. Há risco de atrofia e paralisia. O escritor aos Hebreus adverte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. A Bíblia nos recomenda reagir. Joel capítulo 3, versículo 10 nos diz: diga ao fraco, eu sou forte. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, diz que nós temos que nos portar varonilmente. Quero ler esse versículo com você, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. É sempre bom desfolhar a palavra de Deus e ler textos sagrados. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Ou seja, tome uma atitude. Não deixe que a letargia espiritual tome conta da tua vida, meu querido professor e aluno que nos assiste, e transmita isso para os seus alunos. Precisamos exercitar com exercícios espirituais o nosso espírito para que ele esteja sempre pronto, sempre fortalecido para enfrentar as grandes batalhas, e nós veremos isso no último tópico desta lição. Prosseguindo, segundo subtópico do segundo tópico, apatia, engano e pecado. A diminuição da prática da oração, da prática do jejum e da prática da meditação nas Escrituras causa a perda de discernimento e sensibilidade espiritual. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas, aos poucos vão se tornando superficiais, até serem substituídas por filosofias e vãs sutilezas que normalizam o que antes era pecado. Irmãos, isso tem acontecido de fato. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas vão para as redes sociais para brincar com o evangelho, para debochar um do outro, para lançar dúvidas em doutrinas cristalizadas da palavra do Senhor, alguns duvidando que Jesus realmente vai voltar, alguns duvidando do batismo no Espírito Santo, outros anunciando que não precisa de ter uma vida santa, alguns vivendo uma vida completamente desregrada da palavra de Deus e achando que Deus aprova tudo, aceita tudo. Quero levantar a minha voz junto com a voz do comentarista e dizer: pecado continua sendo pecado, santidade é estritamente necessária. E sabe o que a palavra de Deus nos diz, e não podemos esquecer? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isto é Bíblia, isto é doutrina e não pode jamais ser
esquecida. A palavra de Deus precisa ter primazia e as doutrinas bíblicas estar sempre vivas em nossa mente e no nosso coração. Cristãos e igrejas são dominados pelo secularismo e ideologias de perversão e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século. Nós estamos vendo nas igrejas uma invasão de ideias oriundas de conhecimentos seculares. Nós estamos vendo igrejas que estão se utilizando da regressão, igrejas que estão se utilizando de um mecanismo que não é bíblico, de fazer uma pessoa fechar os seus olhos e, através de sugestão psicológica, dizer para a pessoa que ela está novamente no ventre da sua mãe. Isso é regressão, isso não é Bíblia, isso não é ensinamento bíblico. Irmãos amados, tenhamos cuidado, não podemos substituir a palavra de Deus por filosofias vãs. Nós estamos vendo hoje em igrejas neopentecostais que você vê coisas absurdas e nem deveriam ser chamadas de igrejas, porque vai para um encontrão e lá as pessoas são estimuladas a perdoar até mesmo Deus. Perdoe Deus por alguma coisa que Ele fez na tua vida e que não foi boa para você. Imagine, irmãos, nós perdoar a Deus por alguma coisa. E as pessoas são levadas por esses pensamentos, filosofias e vãs sutilezas que estão tirando a palavra de Deus do seu lugar e se infiltrando em nossos púlpitos através de pregadores, palestrantes, ensinadores. Em nome de Jesus Cristo, vamos voltar a meditar na palavra de Deus, porque ela é a nossa regra de fé e conduta. Prosseguindo, como estão nossas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais? É uma pergunta. Como estão as nossas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais? Ou seja, como está a oração na tua vida, meu irmão? E como está a oração na tua igreja, meu caro pastor? Como está o jejum na tua vida, meu amado irmão? E o jejum na tua igreja, caro pastor? Como tem sido feito o ensino da palavra de Deus em tua igreja, meu pastor, que me ouve neste momento? Quem sobe no seu púlpito para pregar, você conhece? Você analisa realmente se as palavras pregadas por esse pregador e trazida por este ensinador estão em conformidade com a palavra de Deus? Se não estiver, meu irmão, nunca mais o chame, porque a igreja precisa de alimento sólido, e alimento sólido para a igreja é a palavra de Deus. Terceiro subtópico do segundo tópico, da teoria à prática. Muito mais do que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Reservar um tempo no início do dia para oração e meditação nas Escrituras é fundamental. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos. Já de noite, concluídas as tarefas cotidianas, voltar à leitura da Bíblia e à oração é muito importante, meus amados irmãos. E aqui nós temos na Bíblia dois exemplos, dois homens de Deus que mantinham uma disciplina na oração. O primeiro, Davi, e o segundo, Daniel. Salmo de número 55, versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor. Desfolhe a sua Bíblia junto comigo e vamos chegar a este versículo 55, 17. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Davi tinha a disciplina da oração 3 vezes ao dia. E vamos ver então a respeito de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10, nos diz o seguinte. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Estes dois homens de Deus deram para nós um grande exemplo. Precisamos manter uma disciplina. E estes dois homens de Deus, eles oravam exatamente nas horas do sacrifício, sacrifício da manhã, sacrifício ao meio-dia, sacrifício da tarde. A lei determinava que se fizesse esses sacrifícios. Esses homens não mantinham apenas uma rotina ao ponto de não estar no templo, não orar mais. Não. Daniel mostra que mesmo distante de Jerusalém, ele mantinha uma disciplina de oração, com as janelas abertas, voltada para Jerusalém. Ele mantinha em Babilônia
a sua disciplina de oração. Praticar jejuns, manter uma frequência regular aos cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração. Ser aluno assíduo da escola dominical também é uma disciplina espiritual essencial que fortalece toda a família. De forma complementar, devemos nos edificar com hinos sacros e literatura cristã sadia. Assim, nós exercitamos a nossa vida espiritual. Sinopse da segunda parte da lição: manter uma rotina espiritual exige esforço e constância, pois a negligência das disciplinas enfraquece a fé e abre espaço para a influência do pecado e do secularismo. Repetindo, manter uma rotina espiritual exige esforço e constância, pois a negligência das disciplinas enfraquece a fé e abre espaço para a influência do pecado e do secularismo. Terceiro e último tópico da lição: as disciplinas e a luta espiritual. Primeiro subtópico do terceiro tópico: as astúcias do maligno. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, conforme Efésios capítulo 6, versículo 12. Não podemos nos descuidar, desconsiderando essa realidade. O inimigo é astuto e vive engendrando ciladas, preparando ciladas. Seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. Estamos em um combate, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Passe isso para os seus alunos. O que fazer diante de um combate? Abaixar as armas? Deixar de lado o escudo e ser atingido pelos dardos inflamados do maligno? Não. Precisamos nos exercitar na piedade, nas práticas espirituais, para estarmos habilitados para o combate. De igual forma, o inimigo, o diabo, quer atingir os que nos são queridos, principalmente nossa família. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é essencial. E envolver, irmãos, a nossa família nessa disciplina. Porque às vezes a mãe ora, mas o filho não ora. O pai ora, prega, mas o filho não ora, não lê a Bíblia. Então, é preciso que as disciplinas espirituais estejam presentes dentro do lar, para que também possam ser transmitidas aos nossos filhos e eles possam dar continuidade a uma família cristã, reverente, devota, entregue ao nosso Deus. Precisamos viver em constante comunhão com Cristo, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Só Ele tem vida abundante para nos dar e pode nos guardar do inimigo. Segundo subtópico do terceiro tópico: evitando as distrações. Sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, agindo com prudência na administração do nosso tempo. Para isso, é preciso evitar as distrações, das quais, atualmente, o celular é o principal. Tem se tornado uma compulsão acessar as redes sociais, ver mensagens no WhatsApp, abrir o Instagram ou Facebook, ou assistir a um vídeo no YouTube, às vezes até mesmo nos templos em pleno culto. É surpreendente, irmãos, quando vemos alguns irmãos que, ao invés de abrir a sua harpa e louvar a Deus, ao invés de abrir a sua Bíblia e meditar na palavra de Deus, está usando o celular em pleno culto para acessar redes sociais. É claro que não podemos ignorar que os smartphones, eles têm muitas funções. Hoje, por exemplo, nós temos a coleta de oferta e dízimo sendo feita através de aplicativos no celular.
E outras funções nós temos no celular, por exemplo, podemos instalar várias Bíblias. Eu, pessoalmente, tenho várias Bíblias instaladas que nos ajudam a consultar versículos durante uma pregação ou durante uma ministração, mas não devemos usar o nosso celular em um culto para acessar redes sociais, irmãos, e ficar assistindo vídeo, ficar mandando e recebendo mensagem. Afinal de contas, você está no templo para adorar a Deus. Então, tudo naquele ambiente deve adorar a Deus, inclusive o seu celular. Então, se você não tem instalado, instale Bíblia nele, para que ele possa ser uma bênção para você, meu caro professor e aluno, e não uma maldição. Amém? Prosseguindo, é a chamada dependência digital, que cresce a cada dia. Quando menos se percebe, o celular está à mão, mesmo sem qualquer propósito útil ou necessário. Que o Senhor nos guarde de todo vício. Então é preciso ter cuidado, meu amado irmão, porque o celular, como todo meio de comunicação, ele pode ser bênção ou maldição para a tua vida, para a tua família. Use-o com prudência e para a edificação da tua fé, da tua família e para a edificação da igreja. Se não for para isso, limite o uso para que você possa ter uma disciplina espiritual que agrade a Deus. Sinopse da última parte da lição: as disciplinas espirituais fortalecem o cristão contra as astutas investidas do inimigo e devem ser praticadas com vigilância e resistência às distrações do mundo atual. Repetindo, as disciplinas espirituais fortalecem o cristão contra as astutas investidas do inimigo e devem ser praticadas com vigilância e resistência às distrações do mundo atual. Conclusão da nossa aula: o exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida. Amém! Terminamos esta aula convidando você para a próxima aula. Não perca a 12ª lição do 4º trimestre de 2025, lição na qual estaremos estudando sobre o espírito humano e o espírito de Deus. E eu espero você aqui, meu caro professor e aluno da Escola Dominical, para assim nós prosseguirmos estudando a Palavra do Senhor. Agradeço a você que esteve conosco até o final desta aula. Deixe o seu like, compartilhe esta aula com outros professores e alunos e ore por nós para que nós continuemos fazendo isso que tanto amamos, que é expor para você, meu caro professor e aluno, a lição. Assim me despeço de você e até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém e amém.